Bom, gente, onde nós estamos? No Jardim Botânico do Recife. Me jogaram aqui hoje, estou feliz por isso, para falar sobre vocês sobre degradação dos nossos biomas. Então nós vamos lá para dentro, vocês vão juntinhos comigo e vamos falar um pouco sobre degradação dos biomas brasileiros. Bom, gente, como eu já disse, nós estamos aqui no Jardim Botânico e vamos falar, como também eu já disse, sobre degradação dos nossos biomas. Estamos aqui numa área de Mata Atlântica, Floresta Atlântica, não é? Porque sabemos que mata é um pedaço de floresta, certo? Mata é um pedaço de floresta. E o que temos aqui são várias matinhas que compõem a Floresta Atlântica. Este daqui é o que chamamos de um remanescente, uma mata. Pois bem, degradação desse bioma ocorre de várias formas, certo? Vocês já sabem alguns dos tipos que a gente já comentou em aulas, vocês que já foram alunos já ouviram falar também sobre o desmatamento. O desmatamento é a principal causa de destruição dos biomas daqui do Brasil. Vamos falar especificamente da Floresta Atlântica, que é o meio em que a gente vive. Nós moramos em área de Floresta Atlântica, embora não moramos dentro da mata. Nós não moramos dentro da mata. Queria eu morar dentro de uma mata, mas nós moramos numa área de Mata Atlântica. E aqui estamos numa área, num remanescente não tão grande, que aqui no Jardim Botânico não temos um remanescente tão grande e não é floresta primária. O que seria uma floresta primária? É aquela floresta que tem árvores mais gigantescas, tem mais espécies de plantas. Aqui é o que chamamos de uma mata secundária. É uma mata que já foi mexida, que já foi em parte desmatada. O desmatamento nada mais é do que a retirada de árvores de uma área florestal. Essa é o que está sendo a principal causa de degradação dos nossos biomas, tanto da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica, como da Floresta Amazônica e também dos outros biomas brasileiros. Lembrando que bioma, o que temos aqui, não são biomas propriamente ditos. O que temos aqui no Brasil são exemplos de biomas. A Floresta Atlântica e a Floresta Amazônica, por exemplo, pertencem ao mesmo tipo de bioma que são as florestas tropicais úmidas. Temos aqui, como vocês já ouviram falar, de plantas tropicais. O que são as plantas tropicais? São justamente aquelas plantas que se encontram nas florestas tropicais. E quais são as nossas florestas tropicais? Floresta Amazônica e Floresta Atlântica. Temos também outros biomas, como a Caatinga, os Pampas, o Cerrado, o Pantanal, que esses outros biomas já sofrem mais com outro tipo de degradação dos biomas, que é as queimadas. As queimadas, como vocês sabem, é chegar lá e tocar fogo. Bota fogo e queima tudo. Causa desmatamento? Causa, mas o desmatamento não é só causado por queimadas não, o desmatamento pode ser causado também pela retirada das árvores com motosserra, por exemplo, com machado, aí tira as árvores de lá. E o nosso bioma Floresta Atlântica, ele sofre mais com o desmatamento através de motosserra, certo? Como a gente está vendo muito falar nos meios de comunicação sobre as queimadas no Pantanal, agora é mais no Pantanal, né? E no Cerrado também. Essas queimadas que ocorrem no Pantanal e no Cerrado, nesses locais, ocorrem queimadas naturais. Ou seja, naturalmente, aquele mato, aquela mata, aquelas plantas, ela queima. Mas como é que ocorre? Alguns de vocês, né, eu acho que todos vocês já ouviram falar do processo de combustão. O que é esse processo de combustão? Você precisa de um comburente, você precisa também de um material para pegar fogo e você precisa de uma energia para causar o fogo, que é a energia principal. Quando você vai acender uma vela, por exemplo, você acende a vela, o material que vai sendo queimado é a parafina e aquela partezinha que fica, aquele fio, aquilo é que vai sendo queimado. Qual é a fonte de calor que você vai colocar ali? Um fogo. Um fósforo que você acende e toca fogo ali. E você também precisa de um comburente, que no caso, o nosso maior comburente é o gás oxigênio. Então, o que acontece nas matas?
Temos lá o material seco, que as plantas secas, essas queimadas só ocorrem, queimadas naturais, só ocorrem em período seco, tá? As plantas estão todas secas. Então aquele material seco serve como combustível. A luz solar funciona como calor principal para tocar fogo naquela mata, naqueles matos secos. E ali vai ter oxigênio à vontade, né? Todo lugar vai ter oxigênio aqui na Terra. Então o que acontece? Esse mato vai pegar fogo naturalmente. Mas o que está ocorrendo no Pantanal, a gente está ouvindo mais falar no Pantanal, mas ocorre no Pantanal e no Cerrado. É justamente queimadas causadas pelo homem. Tá? São queimadas criminosas, não se pode queimar a área florestal. A maioria das áreas florestais, como aqui onde o local que a gente está, são reservas, são áreas protegidas. Quando você ouvir falar de reserva biológica, é porque são áreas protegidas por lei para proteger toda a biodiversidade que existe naquele local. O que é biodiversidade, minha gente? Bio significa vida e diversidade, diversidade de espécies daquele local, é a biodiversidade. O que está acontecendo lá são as queimadas criminosas. Ocorre queimadas na Mata Atlântica e na Amazônia? Ocorre também, mas o que causa desmatamento causa, mas aqui na nossa floresta Atlântica e na Amazônia, o que está acontecendo desmatamento através de retirada das árvores com motosserra. Outro problema muito comum, mas é mais lá na Amazônia, é a mineração. É outro problema de degradação dos nossos biomas. A mineração ocorre através da retirada de minérios. Minérios são aqueles fragmentos de rocha que as pessoas usam para vender, que tem algum valor econômico. Então lá na Amazônia ocorre muito isso, Pantanal também. Isso degrada o meio ambiente porque os locais, parte desses locais são desmatados e eles usam material químico para poder fazer, digamos, a peneiração daqueles minérios. Isso causa uma devastação ali no meio, porque são substâncias tóxicas que vão ser jogadas no meio ambiente e nem planta nem animal vai sobreviver àquilo. Bom, gente, em áreas florestais você consegue observar uma grande diversidade de plantas. Um bioma é classificado pela vegetação que se encontra naquele local. Como você vê aqui, temos muitas árvores compridas. Você não vê muitas árvores com tronco mais largo, mas você vê muitas plantas compridas, vê muitas plantas epífitas, que são justamente essas plantas que crescem sobre outras plantas. Isso é característico das florestas tropicais. Como eu já disse, a nossa floresta atlântica é uma floresta tropical. Vemos também muitas plantas rasteiras, que são chamadas de herbáceas, né? São aquelas plantas em forma de ervas, são plantas menores e que se espalham, né, ao longo de toda a mata. Se você vê outro tipo de bioma, como a caatinga você não vê árvores gigantescas assim. Nos pampas, os campos sulinos, você só vê mais plantas rasteiras. No Pantanal também. O Pantanal é bem característico porque é uma área que inunda. Vez ou outra, durante o período chuvoso, lá inunda. E os animais de lá estão acostumados com isso. Aqui não. Floresta atlântica, florestas tropicais em si, embora tenha muita água, né, são florestas úmidas, então, mas mesmo assim não alaga. Grande parte, a não ser na Amazônia, em algumas partes que alagam. Mas o que a gente vê aqui é que temos muitas árvores, mas se você ver, vocês não vê árvores com grandes, como eu posso dizer, com troncos largos. Por que não tem aqui? Vocês sabem me dizer por que não tem aqui tantas árvores com troncos largos? Justamente por causa do desmatamento. Utilizam essas árvores com tronco maior para fabricação de casas, para fabricação de objetos, para fabricação de móveis. Então utilizam essa madeira ilegal, porque não foi tirada da natureza sem permissão. Existem aquelas madeiras legais, mas não é legal, aquelas madeiras que são legalizadas, né, de pessoas legalizadas, que pode ser retirada. Não quer dizer que sua mesa de madeira que está lá na sua casa seja de uma madeira ilegal, né? Não quer dizer isso. Pode ser que sim, pode ser que sim, mas se você comprou numa loja específica e tal, não tem problema, porque isso é o que causa o desequilíbrio ecológico. O desequilíbrio ecológico justamente é causado pela degradação dos biomas.
O desequilíbrio ecológico é o desequilíbrio na teia alimentar, crianças. Vocês já ouviram falar de teia alimentar, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Então, vocês sabem que as plantas são os produtores de toda a teia alimentar. No caso dos biomas terrestres, as plantas terrestres é que são responsáveis pela produção de toda a energia que vai passar para os animais. Então, raciocine comigo. Se eu destruo essas plantas, os animais que dependem daquelas plantas, os herbívoros, eles não vão ter o que comer. E os animais que comem aqueles herbívoros, eles também não vão ter o que comer, porque os herbívoros não vão ter o que comer e eles vão acabar morrendo. Então, planta não só serve para produzir oxigênio. Planta não só serve para isso. Mas vamos fazer uma reflexão em relação ao quanto o ser humano pode ser egoísta e ganancioso. Egoísta por quê? Só pensa nele. Pensa nele em relação a eu sou maior do que os outros seres vivos, então eu posso fazer isso. E a ganância é você querer mais do que você tem ou do que você precisa. Então, o que está acontecendo? Essa degradação está sendo causada justamente por causa da ganância e do egoísmo dos seres humanos. Os animais e as plantas também fazem parte de tudo que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso planeta. Então, acabar com eles seria egoísmo nosso, porque nós achamos que podemos ser maior do que eles, nós não precisamos deles. Mas tudo que envolve os seres humanos depende da natureza. Por exemplo, o clima. A gente vê, não está tão quente ultimamente. Se você falar com seus avós, vocês vão ver que o clima antigamente era mais ameno, ou seja, era menos agressivo, digamos assim, tão quente. Por que está tão quente agora? Justamente por causa do desmatamento desenfreado que está acontecendo nos nossos biomas. Todo desmatamento, toda degradação do meio ambiente, de qualquer forma, causa desequilíbrio e causa mudanças climáticas. Mudanças climáticas já é um outro assunto que a gente pode discutir depois à vontade, que é um tema amplo, que fala sobre várias coisas. A gente pode falar meia hora aqui só sobre mudanças climáticas, mas um grande problema das mudanças climáticas que está ocorrendo aqui é justamente por causa do desmatamento, certo? Então, ponhamos a mão na nossa consciência e vejamos o que nós, seres humanos, podemos fazer para melhorar a situação dos nossos biomas. Bom, gente, quando falamos de biodiversidade, falamos de diversidade de espécies. E para um local ser biodiverso, tem que ter ainda a presença de espécies nativas. O que são espécies nativas? São espécies que só ocorrem naquele local. Na realidade, é que ocorrem naquele bioma por completo. Como exemplo aqui da Floresta Atlântica, temos o pau-brasil. Vocês já ouviram falar que o nosso país Brasil é chamado de Brasil justamente por causa do pau-brasil. Temos aqui o nome científico dela, né? Pau-brasilia equinata. Alguns de vocês já ouviram falar de nomes de espécies, que são nome de espécies, tem dois nomezinhos, nome e sobrenome. E esse aqui é o nosso pau-brasil. Se você prestar atenção aqui, essa partezinha vermelha tem espécies ameaçadas de extinção. O pau-brasil justamente está na lista vermelha. Quando a gente diz que uma planta, um animal, um ser vivo está na lista vermelha, quer dizer que ela está em alguma categoria de ameaça de extinção. No caso aqui, ela está na categoria EN, certo? Que é uma das categorias de extinção. Uma outra categoria é o VU, que é vulnerável. Essa daqui está ameaçada, certo? Então, este é um exemplo de planta que foi sendo utilizada pelos colonos quando os portugueses chegaram aqui. Utilizaram esta planta como pigmento, utilizam o caule dela como pigmento. Mas acho que vocês já ouviram falar isso na aula de história, e a aula de história não é hoje. Então, parte das populações de pau-brasil foi dizimada justamente para a produção de pigmentos para atingir roupa. Algumas espécies nativas não são tão pequenas assim como o pau-brasil. O pau-brasil chega aí a uns 8, 9 metros, mais ou menos uns 8 metros. Mas temos aqui as nossas nativas
gigantescas que Maiara não consegue nem... Eu sou aqui um mosquitinho ao lado dessa gigante aqui. Essa árvore deve ter mais ou menos aí uns 25 metros de altura, essa daqui. Mas existem árvores em florestas primárias, são aquelas florestas, como eu já disse, que não foram muito mexidas pelos seres humanos, que chegam aí facilmente aos 40, 45 metros. São árvores gigantescas, justamente estas árvores aqui, que são retiradas para o comércio, para serem utilizadas para os seres humanos de alguma forma. Como eu já disse a vocês, existem várias formas de se usar madeira. A gente usa madeira para muitas coisas. Essa daqui é a espécie Sapucaia pilão. Nome científico, Lecithides pisonis, é o nome científico dela, da família Lecithidaceae. E ela, como vem dizendo aqui, ela tem um alto valor ornamental, considerada uma das gigantes daqui do Jardim Botânico. Como você viu ao longo da nossa aula de hoje, algumas partes daqui você não vê árvores tão gigantescas. Essa daqui, por exemplo, é uma árvore que também chamamos de trepadeira, né? É uma liana. Essa daqui, ela brota no chão e vai se enrolando na nossa gigantesca árvore sapucaia. Essa daqui também é outro tipo de planta que é normalmente encontrada nas florestas tropicais. Lá em cima também tem espécies epífitas, muitas espécies epífitas, como eu já disse, é característico das florestas tropicais. Bom, gente, aqui temos uma outra categoria de planta que não conta tanto na parte de biodiversidade do local, mas são plantas que estão naqueles locais que são as espécies exóticas ou as espécies introduzidas. No caso aqui temos a jaca, que é deliciosa, mas jaca não é nativa, ela não é aqui do Brasil, ela não ocorre na Mata Atlântica. Ela ocorre em outra localidade, é uma espécie que veio lá da África, que trouxeram para cá. E aqui ela digamos assim, empestou. Ela se espalhou de tamanha forma que algumas espécies nativas entraram em extinção justamente porque não conseguiam competir com essa planta por nutrientes do solo e essas plantas nativas chegaram a morrer. Se você ver e tiver a oportunidade de vir aqui para o Jardim Botânico, você vai ver que vai ter várias e várias espécies de jaca. Jaca é uma espécie exótica, ou seja, é trazida de fora e foi introduzida aqui na nossa Mata Atlântica. É um problema, mas isso ocorre em toda a floresta atlântica, em todo o bioma. Vai ter aquelas espécies que não são de lá, que são introduzidas. Foram introduzidas por quem? Foi um passarinho que pegou lá a semente e veio para cá? Não, foi justamente os seres humanos que trouxeram sementes, trouxeram essa planta para cá. E também causou um desequilíbrio ecológico e isso causa também perca de espécies nativas. Bom, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? É só dar uma aula? Também não é isso. O que eu mais quero conversar com vocês é sobre a conscientização. Nós sozinhos podemos fazer alguma coisa contra essa degradação dos biomas? Infelizmente não. O que a gente pode fazer é conscientizar outras pessoas da importância de se conviver com outros seres vivos. A gente tem que deixar um pouco do nosso egoísmo e pensar que não estamos sozinhos nesse mundo. Um depende do outro. Falamos sobre ecossistemas nas aulas, vocês já ouviram falar sobre ecossistemas, teias alimentares e tudo isso existe uma interação entre os seres vivos. Precisamos das plantas, precisamos dos animais para... Como eu posso dizer? Não porque precisamos diretamente, mas indiretamente precisamos deles e eles precisam da gente também. O ser humano é o único ser vivo que destrói o próprio habitat. Nenhum outro ser vivo destrói o próprio habitat, só os seres humanos. Por causa do quê? Do egoísmo e da ganância, como a gente já falou. O que a gente pode fazer? Nada, mas a gente pode torcer. E vai que algum de vocês se transforme em algum político conhecido e que lute por essa causa do meio ambiente. Não só porque vai gerar lucro, a natureza não gera lucro para a gente, e até gera. Existe aí o que falamos sobre os sistemas sustentáveis, não é? Existem pessoas que estão fazendo as agroflorestas. O que seria a agrofloresta? É você plantar
algo dentro da floresta sem prejudicar muito aquele habitat. E esta plantação serve para as pessoas venderem. A agrofloresta é utilizada muito lá na Amazônia. O pessoal planta cacau, por exemplo, espalha cacau na floresta, mas só que não precisa desmatar, não precisa tirar árvores gigantescas, porque o cacau vive muito bem com as outras plantas. E ali tem uma plantação, tem uma agricultura, tem um campo ali, mas só que é uma agrofloresta. As pessoas, os proprietários, vão ter o lucro do cacau, porque cacau tem que se vender para poder fazer o nosso chocolate. E eles lucram com isso, não precisa destruir o meio ambiente, não precisa destruir aquele bioma. Então tem-se como produzir financeiramente sem destruir a natureza, sem destruir os biomas. O desmatamento ocorre, não é porque a pessoa quer a madeira só não, o desmatamento está ocorrendo em grande parte por causa das plantações, né, da agricultura e também da agropecuária em si, né, criar boi e fazer pastos. E já se tem alguns estudos que informam que a agrofloresta muitas vezes gera mais lucro do que desmatar o local e criar um pasto. Então é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que analisar. Será que isso é necessário ou não é? Aquilo não está trazendo dinheiro para a gente, está trazendo dinheiro para os grandes empresários. O que a gente tem que fazer é lutar e sempre, sempre, sempre lutar. Parar um pouquinho e pensar. Não estamos aqui sós no mundo, Deus não colocou a gente aqui sozinho, Deus colocou Adão e Eva em um jardim, e o jardim tinha várias e várias espécies que Deus disse que era para os seres humanos, no caso Adão e Eva, cuidar de tudo aquilo. Então é nossa obrigação quanto cristão, como pessoas, cuidar daquilo que também é nosso. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês parem para analisar um pouco essas coisas que estão acontecendo com com as criaturas que Deus criou. E vamos pensar um pouquinho também neles, não só na gente, tá, gente? Até mais!